Olá, tudo bom? Hoje eu recebo aqui no canal do SEO para E-Commerce o Dr. Márcio Miranda Maia. O Dr. Márcio é advogado tributarista com bastante experiência na área de tributos. Dr. Márcio, pode se apresentar aí para a nossa audiência? Bom dia, Daniel. Obrigado pelo convite. É um prazer poder conversar com você aí, com o seu canal, com o pessoal que assiste seu canal, né? Bom, eu sou advogado de formação, né? Minha primeira e única faculdade foi Direito e enveredei pelo Direito Tributário por gostar da matéria, né? Ver nessa matéria aí realmente um diferencial aí, potencial de realmente ajudar a sociedade, né? É um tema difícil, é um tema aqui no Brasil em especial é difícil, né? E eu tive a oportunidade de passar pelo governo e advogar também, né? Eu cheguei a exercer cargos de fiscalização tanto no estado de Santa Catarina quanto em São Paulo, então conheço bastante aí como funciona a máquina do estado, né? Como ela opera, como o quanto às vezes injusta ela é, né? E saí há 6 anos aí por opção da vida da função pública para exercer a advocacia e apoiar os contribuintes aí, ajudá-los a se defenderem aí dos eventuais excessos cometidos. Tá ótimo. Eu sei que o senhor estuda um tipo de tributo que eu particularmente acho bastante complexo e até injusto, que é a substituição tributária. Uh, e hoje em dia, em particular, a gente está o assunto de substituição tributária tem sido bastante popular, as pessoas falam bastante sobre aquele que incide sobre os combustíveis. O senhor pode explicar para nós assim, como é que surgiu essa ideia de cobrar o imposto antes do produto ser vendido, lá na origem? Essa, lógico. Essa ideia, ela foi uma ideia com um cunho claro, óbvio, de arrecadação, né, de concentração da arrecadação, né. A solução tributária nasce lá atrás com pouquíssimos, com pouquíssimos produtos, né, seriam os produtos iniciais, que seriam cimento, cerveja, cerveja e chopp, refrigerantes, pneus, que são setores onde você tem uma indústria muito concentrada, hiperconcentrada, e um varejo pulverizado, né. E aí o Estado percebeu a oportunidade de, ao invés de fiscalizar e cobrar o pagamento adequado de tributos de milhares e milhares, dezenas, às vezes centenas de milhares de contribuintes, percebeu a oportunidade de se concentrar nessa indústria e antecipar o imposto todo da cadeia, né? Quer dizer, a gente tem o ICMS, que é um tributo que repercute pela cadeia, ele tem múltiplas fases, ele vai sendo cobrado conforme a etapa econômica de cada elo da cadeia acontece, né? E você simplesmente antecipa todo esse tributo para as indústrias. Com isso, você tem realmente uma eficiência arrecadatória e de fiscalização elevadíssima, né? O Estado precisa fiscalizar, deixa de fiscalizar centenas de milhares para fiscalizar talvez um punhado de indústrias, tá? Então isso nasce lá atrás e depois isso acabou virando moda e acabou sendo o modelo da solução tributária acabou sendo explodido, acabou sendo usado para inúmeros outros setores por conta dessa eficiência arrecadatória. A origem é essa, né? Ok, para eficiência, mas assim, se eu não me engano, deve ter em torno de uns 10 anos essa legislação, mais ou menos por aí. E nesse período a gente digitalizou bastante a nossa economia e sistema tributário, então com nota fiscal eletrônica, com bastante, principalmente o varejo, com bastante digitalização do ponto de venda. Então se tem muito, boa parte dos negócios hoje tem cupom fiscal já integrado com receita estadual. Esse tipo de exigência ele não é um exagero, não é uma redundância. Não, para o Estado já não é muito fácil ele fiscalizar quem está pagando e quem não está pagando impostos hoje em dia. De fato, Daniel, só uma pequena correção, né? Na verdade,
10 anos para cá tem a expansão da substituição tributária, né? Os setores originais são muito mais antigos do que isso. Então, eles foram um balão de ensaio, né? E de fato você tem a constituição da substituição tributária no momento onde as notas e os livros eram em papel, né? E realmente fiscalizar era muito difícil. E você tocou num ponto que é interessante, porque realmente os avanços tecnológicos permitem ao fisco hoje uma eficácia monumental em termos de utilização da informação e eficácia da fiscalização por conta da informação, do acesso à informação. Mas ainda assim, né, se a gente avaliar em termos de simplicidade e facilidade para o fisco, a solução tributária é ótima, tá? Porque por mais que você tenha a tecnologia e um avanço absurdo nas informações que o fisco detém, na última ponta, na análise final, você precisa do auditor, né? Então, a solução tributária ainda é, na verdade, um grande item de conforto, eficiência, eficácia para o fisco, né? Ainda que ela seja muito injusta para os contribuintes. Isso me leva a um outro assunto, a questão que a fiscalização ela é sempre estadual, né, o ICMS. Então, seu ponto é que, aliás, o ponto do positivo é que ele acaba economizando o tempo dos auditores, né? Você precisa de menos auditores para fiscalizar o ICMS, você fiscaliza menos empresas, né? Por outro lado, você acaba jogando custo de arrecadação. Você tem um custo de arrecadação muito menor, né, para uma Sim. arrecadação muito maior. Mas não é só o custo, né, Daniel? Sim, a gente tem que lembrar que a solução tributária antecipa a caixa para o Estado, né? Ela tira dinheiro da economia e antecipa a caixa do Estado, o que assim, nesse aspecto, ela se torna absolutamente injusta, né? Sim, às vezes dependendo do giro do negócio, a antecipação a gente está falando de 6 meses, um ano. Cada Muito tempo. negócio é um negócio, né? Ainda mais em cadeias longas, se a gente pensar numa indústria que vende para o atacado, que vende para um atacado menor e para um varejo pequeno, você tem aí um ciclo aí às vezes, de consumo do produto tributado por substituição tributária, você tem um ciclo de consumo antecipado em meses, muitos meses, né? Então você tira caixa mesmo do mercado, você tira dinheiro do lojista, você tira dinheiro do atacadista, você tira dinheiro de toda a cadeia para trazer caixa para o Estado. Quer dizer, é o Estado ganhando com antecipação também. Ele joga todo esse ônus de fiscalização e de caixa para o mercado, né? Para a economia. Então, você acaba tendo que antecipar isso, também antecipar a fiscalização. Sim, ele simplifica muito tudo, né? Na verdade, ele cria um ônus muito grande, em especial para a indústria, né? Para a indústria que vira substituta tributária, né? E assim, com as injustiças, né? Com as margens, porque a substituição tributária ela funciona ou com preços pré-definidos ou margens, né? E por vezes você tem também a cobrança de imposto a maior, tá? Então, você além de você tirar a caixa, antecipar, por vezes você também tem uma cobrança maior. E aumenta o custo, obviamente, da apuração de impostos, em especial aí da indústria, né? E imagina o seguinte, tá? A gente está falando de substituição tributária em todos os estados da federação. Então, você imagina uma indústria que vende para todos os estados, ela praticamente tem que acompanhar a legislação de todos esses estados. E essas legislações vão mudando. Então, você imagina o custo que se traz mesmo para essa operação dessa empresa, né? O famoso custo Brasil. Sim, mesmo uma empresa que não seja muito grande, uma indústria, né? É muito comum você vender para vários estados. Uma indústria bem especializada. Eu conversei com uma de eletrônicos faz uns meses. Uma empresa com 50 funcionários. E tem que fazer esse acompanhamento para cada unidade, para cada estado que eles vendem. Eles vendem para uns 20 estados. Porque tu faz uma venda por ano, poxa, já tem que acompanhar, não adianta. E assim, tem outros efeitos também deletérios, que são às vezes piores. Imagina um atacado. Né? O atacado, ele dentro do estado, ele adquire a mercadoria, vai receber a mercadoria dele com a retenção da substituição tributária, né? Se ele fizer uma venda para outro estado,
ele tem que pagar novamente a substituição tributária para outro Estado. E depois se recuperar da substituição tributária que ele antecipou na compra. Né? Só que você imagina que eu estou antecipando o imposto para o estado de origem, né? Vamos pensar qualquer estado, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, São Paulo recebe aquele dinheiro do imposto na operação inicial, e aí um atacadista desvia não, né? Ele revende a mercadoria, mas desvia que eu digo no sentido de que presume, a solução tributária presume que tudo que foi vendido no estado vai ser consumido no estado. O que é uma falácia, é uma maluquice, não faz o menor sentido isso, né? E aí você desvia a mercadoria para outro estado, você tem que, na verdade, buscar o dinheiro de volta no estado de origem e pagar, antecipar novamente para outro estado. Então, assim, você tem uma perversidade dessa cadeia aí que não é trivial, né? Você, na verdade, você ingessa a economia, você dificulta a comercialização, você dificulta o trânsito de mercadoria, você dificulta a operação de empresas maiores, né? Sim, eu fico imaginando uma operação disso, no cara, uma empresa vendendo produtos de baixo valor agregado, de ticket baixo. Poxa, você tem que, às vezes tem R$ 1 aqui, 50 centavos lá, você começa a perder, vai perdendo aqui, um pouquinho, depois um pouquinho lá, aí tem um tanto que você tem que recuperar do Acre, tem que recuperar de Roraima, e assim vai. É melhor nem pensar muito, o cara começa a ter pesadelos. Sim, assim, para o menor é pior, né? Assim, você tem um problema enorme para o maior, que em termos de volume de capital drenado, ele tem um consumo monumental de caixa, né? E aí, por vezes, ele até reduz a operação interestadual. Já teve clientes aqui do escritório que, antes da substituição tributária nova, eles vendiam 35%, 40% para outros estados, atacadistas de porte. E depois da substituição tributária, analisando poucos anos depois, ele já vendia só 5 ou 6%, né, anos com 5, com 6, com 7 para fora do estado, e eles abandonaram a operação interestadual por essa mecânica. E o pequeno, só que assim, eles ainda, para eles, para os grandes, fica em tese mais fácil buscar esse dinheiro, porque ele tem um volume de dinheiro tão grande que justifica um trabalho de busca, né? Para o pequeno, às vezes, não justifica. Se você antecipou 5 mil reais, 3 mil reais para o Estado, o trabalho vai custar mais caro, né? O trabalho de busca, de recuperação do dinheiro, de recuperação daquele imposto pago ao maior, por vezes, custa mais caro. Fora a questão do acesso a uma assessoria de qualidade, uma assessoria de alto nível, né? Que também, por vezes, ele nem tem esse acesso, né? Ele nem sabe como fazer, nem sabe que tem direito, às vezes, né? Então você O, tem assim, você tem na verdade a solução tributária ela traz, além dos efeitos óbvios, ela traz esses efeitos, esse vamos chamar de enriquecimento ilícito, né, por parte do Estado, porque ele está pegando dinheiro que não é dele, né? Fato. e sem falar, tem uma coisa que o senhor falou agora, que é ele acaba favorecendo as grandes operações. Essas conseguem recuperar seus créditos com mais facilidade, com mais eficiência do que pequenas operações. Aí, Sim. aí vem uma. Assim, exatamente, né? Assim, embora seja difícil também para o grande, mas ele tem mais recursos, né? E ele de fato consegue se movimentar ou se organizar de forma diferente para, se não minimizar os custos decorrentes da solução tributária. No caso de uma empresa de pequeno a médio porte, assim, qual que é o caminho que ela deve seguir para começar a entender assim, qual que é o tamanho do buraco que ela está? Então, eu tenho, sei lá, quantos R$ 1.000 de imposto parado eu tenho que já começa a valer a pena e contratar, por exemplo, um especialista, um contador, um advogado que consiga ajudar nisso. Opa, quebrou um pouquinho a tua voz, eu não ouvi a pergunta. Você pode repetir? A partir de qual valor, qual montante faz sentido ir atrás de um contador, de um advogado, para recuperar esses créditos? Tá. Bom, você, na verdade, a recuperação desses créditos não é trivial, né? Você tem, por decisão do Supremo Tribunal Federal, você tem aí a definição de que você pode. Deixa eu dar 2 passos para trás, tá, Daniel, para te explicar uma coisa importante. Eu tenho dinheiro decorrente da antecipação da solução tributária para buscar basicamente em 2 situações. Uma é o fato gerador
da substituição tributária que não se realizou, e aí você pode incluir nisso a mercadoria que foi perdida, ou a mercadoria exportada depois, ou a venda para outro estado depois. Então tem um fato gerador futuro presumido que não se realizou. E eu tenho, mais recentemente, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que definiu que se eu tenho um excesso de retenção, o contribuinte final, né, que vendeu ao consumidor final, ele também pode buscar por diferença de preço. A diferença entre o preço presumido e o preço efetivado. Se o preço presumido for maior, eu posso buscar esse dinheiro de volta, né? A maior dificuldade é que você, em São Paulo, nos estados em geral, você tem uma questão que é a seguinte: o contribuinte só consegue recuperar o dinheiro se ele produz arquivos magnéticos que o fisco exige. Então, eles constroem uma metodologia de demonstração desses recursos que passa por pegar todos os documentos eletrônicos e comprovar de forma organizada, do jeito que eles definiram, que você tem direito, tá? E aí, depois que você faz isso, você passa normalmente por um processo de fiscalização e para receber o dinheiro de volta. Então, isso acaba que, assim, torna o processo custoso, né? A tecnologia, óbvio, está evoluindo. A gente, por exemplo, aqui no escritório, a gente investe em programas, em sistemas que fazem isso e que estão reduzindo o custo bastante, tá? E a gente percebe, eu percebo claramente que essa recuperação ela se torna cada vez mais atrativa, cada vez mais barata para o contribuinte. Okay? Então, se a gente pensar há alguns anos atrás, só valia a pena pensar em recuperação tributária acima de 300, 400, 500 mil reais de potencial de imposto a ser recuperado. Hoje em dia, com a parte da tecnologia avançando, a gente já tem como viável recuperações em torno de 100 mil reais, 150 mil reais, que fazem sentido. Tá? E assim, Desculpa, 100 mil quando você reais, fala 100 mil 150 reais, você fala o imposto do ano. do ano recuperado. Na verdade, 5 anos, né? Você tem que fazer conta de 5 anos. Então, você busca 5 anos para trás hoje. Então, chegar em 100 mil reais, cento e poucos mil reais, não é muito difícil, né? Quando a gente pensa nesse montante de imposto pagar o maior por 5 anos, para uma empresa que tem um monte de produtos de substituição tributária, essa é uma realidade aí já bem já vamos colocar assim. São valores muito fáceis de serem atingidos, tá? Sim, em 5 anos. É possível você operar, por exemplo, durante 2, 3 anos, deixando esse caixa no estado, nos estados, né? E depois fazer uma devassa, enfim, fazer um trabalho de auditoria e buscar esse valor que está nos estados. É mais ou menos essa Sim, na ideia. verdade as empresas não fazem. Assim, vamos para a realidade. Assim, o que a gente tem de experiência? As empresas operam e absorvem esse custo, tá? E não fazem, não exercem o seu direito. Então, são muito poucos os contribuintes que buscam com regularidade a recuperação. Esses são os maiores, né? Os contribuintes menores, os nossos clientes de menor porte, eles demoram muito para fazer essa busca, né? Por exemplo, a gente faz aqui recuperação várias vezes de postos de gasolina. Postos de gasolina, eles têm volumes muito grandes e margens pequenas e, por vezes, eles geram centavos, venda a venda, 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos de recuperação, né? E aí, putz, eles vão deixando. Mas depois de alguns anos, isso vira um valor relevante. Então, por vezes, tem postos de gasolina recuperando 1 milhão, 2 milhões, 500 mil reais, 300 mil reais. Mas a gente já fez aqui casos de 120 mil reais de recuperação e foi viável para o contribuinte, foi viável para a gente. Né? E isso acontece por causa da tecnologia. Né? Então, a mesma tecnologia que o fisco criou para fiscalizar, hoje a gente consegue usar a favor do contribuinte, a favor do cliente. Né? A gente consegue ajudar mais o contribuinte a se defender da fiscalização. Essa é a verdade, do Estado, né? Fazendo uma conta de padeiro aqui, uma empresa que fatura em torno de 1 milhão por ano, em 3 anos, já acumula um valor aí em torno de uns cento e poucos mil reais de sobra, né? Bom, Dependendo do depende. setor, sem dúvida, Sim, tá? tem muita Sem diferença de dúvida. valores, né? Não no caso de um posto de combustíveis, mas tem
tem segmentos em que tem muita diferença de ticket entre o calculado e o efetivado, né? Sem dúvida nenhuma, tá? E aí esse é outro efeito perverso da substituição tributária, né? Que você tem margens por vezes elevadíssimas, porque na verdade a definição dessas margens ela é feita com pesquisas de mercado e você pega a média, né? Então eu tenho, por exemplo, numa boate, vamos usar o exemplo da cerveja. Eu tenho na boate a cerveja vendida às vezes a R$ 10 e eu tenho no mercado ela vendida a R$ 1,90, a R$ 2. E a pesquisa captura os dois preços e chega na média, né? O Estado, via de regra, usa entidades idôneas para fazer essa pesquisa. Isso é um processo já muito bem organizado, muito bem organizado e monitorado, tá? Então, assim, essas pesquisas de margens ou de preços, elas são estáveis, regulares, só que você pega a média. Então, você tem aí o contribuinte que a pauta da cerveja vai dar R$ 2,50, R$ 3, e o cara vende cada unidade a R$ 2. Então, você imagina que eu tenho aí 1,50 de diferença de preço a 20 e poucos por cento, 22%, 25% do ICMS. A cada unidade de cerveja você acaba gerando lá muitos centavos de retorno. Então, sim, respondendo objetivamente sua pergunta, sua dúvida, E para me um parece, contribuinte pequeno já vale a pena se recuperar. e me parece interessante quem tem o hábito de vender barato, tem mais dinheiro a recuperar. Sim, quem tem o hábito de vender barato essa pessoa que está dando dinheiro para o Estado indevidamente, é isso mesmo. Então a gente ainda tem um resultado perverso para o consumidor, que ele acaba tendo que pagar essa conta, né? Porque no final quem paga isso é o consumidor. Ele acaba tendo Sem menos dúvida. preços baratos. O varejista tem menos incentivo para ser competitivo no preço, né? Sim, imagina a diferença de preço que isso causa, porque imagina que aquele lojista que vende mais barato, ele já pagou o imposto quando ele comprou a mercadoria. Quando ele adquiriu, já adquiriu mais caro e ele já põe no custo e ele já tem que vender para o cliente final, considerando o custo da ST, né, da substituição tributária. E aí, obviamente, ele não vai fazer a conta de que, olha, tá bom, eu tenho R$ 2, R$ 3, R$ 50 de diferença que eu vou buscar do Estado. Ele não vai abater isso da venda dele. Ele tem que considerar que é custo, porque não é uma certeza de que ele vai efetivamente buscar esse dinheiro, né? Então você aumenta preços para o consumidor que compra mais barato. Por outro lado, o que é maluco, né? Assim, de novo, perverso. Eu diminuo o preço para o consumidor que compra caro, porque tem menos imposto no produto. Então, de certa forma, a gente está de novo punindo o mais pobre, né? Dando um incentivo errado para o mercado, né? A gente acaba, não é o caso de inflação, mas acaba gerando preços mais altos, um custo mais alto, até para dar eficiência arrecadatória para o governo. É um troço realmente perverso. Assim, por ser um imposto estadual, a gente tem, evidentemente, legislações diferentes, estado por estado. Na sua experiência, assim, a gente tem boas experiências em relação a ST, estados que estão indo para um lado menos perverso. Dá para citar alguns, doutor Márcio? Olha, tem alguns estados que estão acabando com a substituição tributária, né? Então, acho que esse seria, exatamente, esse seria o movimento correto, né? Em São Paulo, a gente tem alguns mecanismos que o Estado de São Paulo desenvolveu para tentar minimizar, mitigar a questão da substituição tributária. Então, assim, a gente pode citar a definição aí dada pelo Estado da sistemática de recuperação, que já ajuda muito, porque é um arquivo magnético que quem tem tecnologia consegue gerar com muita agilidade, né? E você tem aí alguns estados que também, e São Paulo faz isso por vezes, eles dão regimes especiais de tributação para atacadistas, mas aí só, de novo, só ajuda o de maior porte, porque o Estado não pode ficar controlando todos os atacadistas do Estado, né?
Então, você tem um atacadista que vira substituto tributário, ele compra tudo sem substituição, quando vende muito para fora do estado, ele equilibra a situação, tá? Então, São Paulo faz algumas coisas, Santa Catarina tirou acho que quase todos os produtos da solução tributária, é, enfim, mas você tem estados que simplesmente nem permitem a recuperação dos impostos pelo contribuinte, mesmo com o Supremo tendo decidido que eles são obrigados a pagar, né? Você Qual o tem estado? muitos estados que simplesmente se negam a devolver o dinheiro, ostensivamente, o que é um absurdo, né? Chega a ser indecente, porque você tem uma decisão do Supremo, é óbvio que tem dinheiro recolhido, arrecadado a maior, e o Estado, por estar em situação financeira difícil, se nega a devolver o dinheiro dos contribuintes, apropriando-se indebitamente, mesmo indevidamente, de dinheiro dos outros, né? De dinheiro do particular, o que é desonesto, né? Venhamos e convenhamos. Não, já O que é era muito. perverso, né? Agora a gente tá chegando num ponto que é desonesto. Já era perverso, já foi indecente, tá sendo desonesto. Não sei onde é que vai acabar essa conversa, mas tá indo pra um lado muito ruim pro Estado. Sim. Tá, então Santa Catarina tá tirando os itens, São Paulo flexibilizando, mas principalmente para empresas maiores, né, pelo que eu entendi. Mas ainda assim tem A gente que parte de não regimes paga. especiais é para as empresas maiores. Os menores, infelizmente, o que lhes resta é buscar o dinheiro de volta via ressarcimento. Mas São Paulo paga. São Paulo demora, mas paga. São Paulo tem pago. O Rio de Janeiro, por exemplo, é um estado que a gente sabe que não tem nem metodologia para o contribuinte poder administrativamente buscar o dinheiro. Tem que ser sempre judicialmente. Esse é um O que exemplo torna a desse. operação mais cara. Eu tenho que ter o levantamento de valores, a definição do valor a ser buscado, e eu tenho que contratar um advogado e ir para a justiça e bancar o custo da briga judicial, que Tá. demora anos, né? Portanto, consumidores do Rio de Janeiro pagam mais caro pelos produtos. Essa é a Sem conclusão. dúvida, sem dúvida. Sem Porque o dúvida. imposto está ficando lá. Mesmo um varejista grande, ele vai ter dificuldade de receber esse valor de volta, né? Uma rede de postos vai ter dificuldade de receber esses valores. Quem paga é o consumidor. De novo, estoura no consumidor, é uma coisa maluca, né? A gente com inflação altíssima, a gente tendo custos elevados por causa de tributos cobrados indevidamente, né? E é indevido mesmo, a gente não está falando de algo que está em discussão judicial, é indevido. Aquele imposto recolhido maior não devolvido é indevido, é imposto indevido. Sim, porque já foi decidido pelo Supremo, né? Esse é o seu ponto. Em repercussão geral, né? Ou seja, com efeitos para o Brasil inteiro e não há nem mais discussão sobre o tema. Tá, entendi. A questão da lista da pauta do ST, isso cada estado é soberano, eles decidem como eles querem a sua pauta, né? Sim, sim, exato. E normalmente é o executivo estadual, o governador que escolhe isso, né? Nem passa pela Assembleia. Cada estado tem a sua metodologia. Em geral, é a própria fiscalização e essa decisão dessas pautas fica distrita à Secretaria da Fazenda, tá? A própria secretaria que faz, enfim. Mas, de novo, em geral é com pesquisas efetivas de mercado, feitas por instituições como a FIP, que são nacionalmente reconhecidas. Então, assim, as pesquisas, em geral, não tem desvio, né? A perversidade está na sistemática, né? Na sistemática e na falta da restituição. Não, claro, com certeza. O Estado resolve um problema para ele ao custo de toda a sociedade. Todo mundo acaba pagando por isso. Você acaba pagando produtos mais caros, tem um custo mais alto nisso, né? Não adianta. Deixa eu ver aqui. Na sua opinião, assim, o que acaba levando esse comportamento distinto dos estados? Fora o Rio de Janeiro, que eu entendi que está quebrado, mas por que alguns estados retiram itens de pauta e outros aumentam? Olha, os estados são autônomos, né? Para tributar e as políticas de ressarcimento são autônomos. Cada estado é livre para decidir como vai fazer, né? Embora você tenha decisões gerais e a Lei Candir também fale disso, mas a metodologia é definida individualmente. O que é outra loucura, né? Porque você imagina que eu tenho as alíquotas e as margens de cada produto decidida individualmente por cada estado. E a metodologia de ressarcimento definida
também individualmente por cada estado. É a sistemática. Então, quando se fala em geral aí do manicômio tributário brasileiro, é isso. Não é difícil entender, né? Então, cada estado colocando alíquota, cada estado colocando margem, cada estado colocando, no caso da substituição tributária, a metodologia ou não metodologia de ressarcimento. Tá, não, entendi. Sim, cada um tem o seu jeito, né? E não é difícil de entender, que é muito difícil de entender. Esse é um problema, é muito difícil de operar também. É isso. É Ahn, isso. Na reforma, nos textos da reforma tributária, tinha uma sugestão de introdução de um IVA. Eu não sei se ele chegaria a resolver essa questão da substituição tributária, não sei se o senhor chegou a se inteirar desse assunto. Não, essa discussão ficou para depois, tá? A substituição tributária, vamos chamar assim, a substituição tributária é técnica de arrecadação. Né? Então, não entrou não estaria sendo discutida na mudança da Constituição. Né? Quer dizer, a substituição tributária provavelmente vai continuar prevista, porque ela é muito eficaz. Fato. Tá? Sim. Alastrar a substituição tributária que é um equívoco, mas faz sentido em determinados, muito poucos, em determinados setores. Ok? Então, muito provavelmente vai ser mantida alguma técnica de substituição tributária, aí ainda que passe a reforma e ainda que a gente unifique eventualmente o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS, né, que seria muito desejável. Tá? Mas eu posso ter isso tudo e ter a substituição tributária mantida. Eu posso ter essa unificação e continuar cobrando antecipado e continuar com um modelo perverso. Né? E aí a sociedade tem que se mover, né? A sociedade, os especialistas. Né? A sociedade, quando o senhor fala de se mover para impedir, inibir esse tipo de ferramenta, ou se mover para simplesmente apagar esses aí? Não, se mover para diminuir mesmo a utilização da substituição tributária, se mover para tirar a substituição tributária, se possível, né? Através dos políticos, não tem jeito. É o processo, essa previsão legal, ela é aprovada aí em leis, né? Então a sociedade tem que se mover. E a sociedade se moveu, né? Aqui em São Paulo, quando São Paulo decidiu alargar a solução tributária, a Fiesp foi contra, você teve aí a FEComércio contra, eles tentaram arduamente combater essa mudança de legislação, mas a lei passou e foi feito, né? Então eles não foram eficazes, mas tentaram. Então, numa eventual reforma, essa discussão provavelmente virá à tona novamente, e aí cabe à sociedade se movimentar contra a manutenção da substituição tributária, porque realmente ela é perversa. O senhor falou sobre políticos. Faz uns meses eu conversei com um deputado estadual aqui do Rio Grande do Sul sobre isso. E ele falou sobre a dificuldade que os colegas dele, na verdade, inclusive dele, têm de entender esse mecanismo. Então, dificilmente eles têm uma posição sobre isso, porque eles simplesmente não entendem isso. E aí também vem o segundo É ponto, verdade, é que os muito políticos não técnico, é entendem, muito técnico. eles não entendem, os políticos em si não entendem sobre os tributos, que na verdade deveria ser a função deles entender isso, né? Passa por Sim, isso, sem né? dúvida, sem dúvida. Sem dúvida alguma, né? Por isso que as entidades empresariais, né, que são na verdade as mais ouvidas nesse aspecto, porque toda a complexidade, na verdade, todo o custo de apuração de impostos, toda a complexidade de apuração fica para as empresas, né? Então quem se move muito e quem tem efetividade nessa discussão são as entidades empresariais, né? As industriais e as de atacado em geral, de varejo, enfim. É. Eles é que têm que, na verdade, encampar essa briga e se mover, né? Na verdade, a briga já vale hoje, né? E eles, até hoje, aqui em São Paulo, tentam tirar a substituição tributária. Até se tirou alguma coisa, tá? Alguns itens saíram da substituição tributária em São Paulo há pouco tempo atrás, mas ela ainda é largamente utilizada, né? Parece que esse tema está voltando nas campanhas agora. Eu tenho ouvido alguns candidatos falando disso, né? Falando da retirada da substituição tributária, do impacto deletério que a substituição tributária tem na economia, e tem mesmo,
e tem mesmo, tá? Do ponto de vista da empresa, tá? Ok, a gente falou um pouco sobre recuperação e tal, acho que a gente ficou um pouco distante. O que a empresa, a indústria tem que... Uma indústria pequena que está começando a sentir a dor disso, o que ela tem que cuidar para que ela consiga fazer uma recuperação mais para adiante? Você disse da indústria? Ou pode ser na verdade, uma empresa que vai ter esses créditos, né? Ah, tá. Que Não, ela porque tem a que indústria, cuidar? na verdade, a indústria sofre, só para você entender a mecânica, né? A indústria ela sofre com a antecipação de caixa e com a dificuldade de apuração, tá? E com toda a fiscalização que decorre disso e toda a responsabilidade de pagamento sobre esse imposto. Mas quem vai fazer a recuperação, em geral, são os comerciantes, né? O atacado, o varejo. Eles precisam, assim, como base para uma boa recuperação, eles precisam apurar regularmente de forma adequada seus impostos. Feito isso, a gente tem aí ferramentas que nós construímos, por exemplo, nós mesmos temos ferramentas de recuperação que facilitam muito o trabalho, né? Então, é a Quando o senhor fala organização e a ferramentas, apuração adequada. desculpa, quando o senhor fala de ferramentas, você está falando de software, programa para pegar Software. esses dados? Assim, só para você entender a sistemática de São Paulo, por exemplo, que a gente conhece bem, né? Ela faz uma movimentação de estoque item a item, dia a dia do contribuinte. Então, assim, se ele tiver organizado, se ele tiver muito bem organizado, ele vai ter uma movimentação de estoque adequada e vai conseguir buscar o seu dinheiro de volta, tá? Se ele tiver super bagunçado, sem correlação de entrada de itens de entrada com itens de saída, se ele vende sem nota, se ele compra sem nota, ele começa aí a pagar imposto maior, né? E o que é curioso, né, Daniel, porque o contribuinte, por vezes, acha que está vendendo sem nota e está economizando, na verdade, ele está pagando imposto a mais, e ele não está fazendo a conta. A gente vê isso bastante, tá? Eu vejo isso bastante aqui. Mas, assim, a base é apurar adequadamente seus impostos, né? Principalmente aquele contribuinte que sabe que trabalha com margem baixa, se ele declara as compras adequadamente, escritura adequadamente, e declara as vendas adequadamente, ele pode buscar o dinheiro com essas metodologias, Então, através vamos lá. dessas metodologias. Primeira coisa, apurar corretamente seus impostos. Segunda coisa, usar algum tipo de tecnologia para conseguir entender como é que vai, que tipo de crédito tem disponível, né? Estado por estado, produto por produto. É mais ou menos assim, né? Isso aí, na verdade, ele não vai ter ele não vai conseguir fazer sozinho, provavelmente, tá? Eu não conheço particularmente nenhum sistema que faça esse tipo de apuração. Ele teria que construir, na verdade, seria ele fazer a análise dele. Mas você tem sistemas aí de mercado, como vários sistemas de mercado que fazem essa apuração para a empresa, né? Então, assim, o, o, pensa o seguinte, né? O empresário sabe se ele pratica margens baixas. E é acessível a informação de qual é a margem da ICT do produto dele, qual é o valor da retenção. Essa informação vem para ele, via de regra, no próprio documento de compra. Então, ele tem a ciência de que há algum dinheiro a ser buscado. Então, e aí ele tem que buscar uma assessoria especializada que consiga fazer isso. Ele até pode fazer internamente, tá? A gente conhece alguns casos de empresas que vão lá e fazem. Mas normalmente aí são empresas de grande porte, que têm uma equipe de tecnologia, apuração de impostos internos, enfim. Não é impossível que uma empresa mais organizada faça sozinha. Só não é normal porque você precisa de sistemas muito específicos, de auditorias, análises muito específicas. Tá? Tá, então E a vamos. gente, por exemplo, quando a gente faz uma recuperação tributária para um cliente, a gente usa o nosso sistema, a gente usa um sistema que a gente desenvolveu, e a gente acaba fazendo também uma pré-análise como o fisco faz. Então, por exemplo, a gente pega lá o cliente que quer fazer ressarcimento, a gente audita ele, organiza a vida dele, corrige o que está errado e propõe aí a recuperação, porque ele será fiscalizado, né? Então, é muito importante saber isso, né? Quer dizer, se eu vou buscar dinheiro de volta, o fisco vai me olhar.
Tá? Então, faz sentido a gente pensar em uma auditoria prévia, uma pequena auditoria prévia, um compliance da movimentação de estoque. Então, é curioso, porque, na verdade, quem fica apto a buscar o dinheiro é quem está organizado e fez as coisas bem feitas e tem uma boa assessoria, né? No final, para mim, minha opinião profissional, que quem não emite nota, faz meia nota, tem isso aí, normalmente acaba tendo bagunça em outros setores também, outras áreas da sua empresa, não encara com bons olhos uma empresa que não emite nota corretamente. E aí acaba chegando nesse ponto aí. Evidentemente, se você não emite nota, você não vai conseguir recuperar o imposto que você pagou antecipadamente, né? É um Sim, troço sim. meio E é óbvio. engraçado, é que eu te falei há poucos minutos atrás, né, há poucos momentos, que assim, às vezes o empresário não faz a conta dele direito e ele tem um monte de dinheiro para buscar e não consegue buscar. E está vendendo sem nota, achando que está fazendo um grande negócio. Então é peculiar, né? É muito interessante isso, mas acontece muito, tá? A gente assessora aqui milhares de clientes, centenas de clientes, tá? Já fizemos recuperação de centenas e temos milhares em andamento. E a gente volta e meia tropeça num caso em que o contribuinte tem um monte de dinheiro para buscar, mas não consegue. E aí não consegue porque sonegou demais. E aí se fala, regulariza a vida e daqui para frente vamos buscar esse dinheiro. E aí o empresário descobre que ele ganhou dinheiro fazendo corretamente as coisas, né? Acontece bastante. O que você diz para um caso desses que a pessoa não pagou corretamente antes e perdeu dinheiro? Para o empresário que fez, que não está organizado e que não tem condição, a gente é claro, a gente é muito transparente, né? A gente fala, olha, você até tem direito a buscar o seu dinheiro, mas você não vai conseguir. Se você tentar, você vai levar uma multa. Então, recomendamos que mude o procedimento, vamos olhar para frente o que dá para fazer, né? Porque também, assim, isso acontece, né? A empresa às vezes acha que tem direito, só que sonegou muito, vendeu sem nota, enfim. E aí ela pede uma restituição, o fisco vai fiscalizar e ele leva um auto maior do que o que ele achou que ele tinha direito, do valor, um auto muito maior do que o valor que ele achou que ele iria buscar, né? Então a gente sempre recomenda essa prévia auditoria, essa prévia análise aí para todos os nossos clientes, tá? A gente faz, inclusive, como padrão. Tá. Doutor Márcio, acho que a gente já conversou bastante sobre CMS e ST. Tem algum assunto que o senhor acha que seria interessante falar agora sobre isso aí? Como é que é o seu trabalho em relação a esse tipo de auditoria? Algo que o senhor acha que seria interessante para acrescentar? Não, eu acho que eu entendi o que você perguntou, que falhou um pouco o áudio, mas olha, a lógica da ST, Daniel, assim, ela tem uma peculiaridade, uma perversidade específica, né? Mas o pagamento, para finalizar, o que a gente pode falar, assim, o pagamento de impostos errados e a maior, infelizmente é regra, tá? E se eu posso dizer, falar com os contribuintes, com os seus seguidores, enfim, a minha recomendação é que façam compliance, analisem, analisem com carinho os como está sendo feita a apuração dos impostos dele, o profissional de contabilidade que ele contratou, verifique o que está acontecendo. Hoje a gente já tem aí programas de compliance para verificar o que está acontecendo, como está sendo feito. Que se interessem pelo tema, porque a gente tem recuperado tributos para quase 100% dos nossos clientes que nos buscam, tentando buscar recuperar algum dinheiro. Porque é tão complexa a apuração de impostos no Brasil, são tantos impostos, né, que a gente consegue ser, a gente acaba pagando a mais imposto. A gente paga muito imposto a mais. Tá? E por vezes o empresário não precisaria nem fazer errado, nem sonegar, se ele só apurasse certo. Tá? Não é brincadeira, a gente já tropeçou em inúmeros casos em que a gente mostra para o cliente, se você apurar certo, você ganha mais. Faz um planejamento tributário, vê qual é a menor carga possível, e se você apurar certo, você ganha mais, você vai pagar menos imposto.
Então, isso é uma mensagem em geral. Eu acho que o brasileiro ele não tem a cultura, né, da prevenção, a cultura de se focar em olhar a questão de contabilidade e tributos com seriedade. São poucos os empresários que realmente se preocupam com o tema. E eu acho que esse é um tema central, porque os nossos tributos são muito altos. Então, pagar a mais é muito dinheiro, significa muito dinheiro. E nós estamos falando de tributos de folhas, incidentes sobre folha de trabalho, folha folha das empresas, folha de salário das empresas, né, folha de pagamento das empresas. Nós estamos falando de impostos sobre renda, sobre vendas, PIS, COFINS, enfim, ICMS, IPI. Basicamente, a mensagem que eu queria deixar é essa: assim, olhem o que vocês estão fazendo, vejam com atenção o tema, vale a pena buscar entender um pouco, vale a pena olhar o que o contador está fazendo. As ferramentas estão aí, existem inúmeros sistemas que ajudam o empresário a ficar autônomo, não fazer sozinho, mas eu digo, sistemas que ajudam o empresário a enxergar o que está sendo feito e a ver com clareza o que está sendo feito. Vale a pena olhar o tema. Resumindo, tem dinheiro na mesa e as pessoas têm que saber buscar. O fisco, o governo não está muito interessado no bem-estar das empresas, normalmente. Não, infelizmente não, né? Deveria estar. Acho que a gente termina essa conversa com essa mensagem um pouco pessimista, mas eu acho importante destacar que tem formas de reduzir essa pegada do fisco, e é justo. Acho que tem um ponto que o senhor levantou logo no início da conversa, que é uma questão de que é o justo, existe o justo do pagamento dos impostos. Fora isso, a gente pode dizer que é indecente, não é o correto. E não é errado a gente pegar esses valores de volta, né? É um valor que Não, ao é legal. contrário, é direito, é direito. E as pessoas deveriam exercer esse direito incessantemente. Talvez se buscassem seus direitos, o fisco, talvez não, certamente, se as empresas buscassem os seus direitos, o fisco teria que tributar melhor, né? Só que as empresas são muito omissas, as pessoas têm medo, têm desconhecimento, têm o receio, né, de serem fiscalizadas. Meu Deus, o que vão achar? Isso não acontece, por exemplo, Mas você pedir uma restituição grande e a empresa receber uma devassa logo depois? isso é normal. Assim, a checagem do fisco ela é regular e ela acontece mesmo, né, Daniel? Então, as empresas têm que saber mesmo o que elas estão fazendo, né, antes de buscar dinheiro, né? Tem que saber se está tudo bem, se está tudo certo, se está bem feito. Tá? Então, um empresário que faz tudo certo, e se é organizado, ele tem todo o direito e tem que buscar. O que não está fazendo, devia começar a pensar em fazer, porque com certeza ele está pagando um monte de dinheiro a mais, um monte de imposto a mais. E aí o mais maluco, porque ele está se colocando em risco e não busca o dinheiro que ele tem lá. É muito dinheiro normalmente. Sim, ele está pagando a mais, ele está se colocando em risco. Para se defender dos impostos, na visão dele, ele acaba correndo risco de tudo, inclusive sua família, seus funcionários, todo mundo acaba entrando em risco por causa desse tipo de descuido, né? Esse é o Sim, sem ponto. dúvida, sem dúvida. E quando uma empresa quebra, não leva só o proprietário junto, né? Leva um monte de gente junto. Isso é normal. Então, doutor Márcio, eu quero agradecer muito, tá, o seu tempo. Acho que foi muito, muito interessante. Aqui no link do vídeo vai ter o link do Tório também. Então, quem quiser entrar em contato pode acessar o link aqui embaixo. Acho que fica mais fácil. Vai ser mais fácil. Vai ter o Sem link dúvida. aqui, tá? Tá tudo Obrigado. bem. Agradeço bastante o seu tempo. Assim que tiver Foi um disponível, prazer. vou mostrar. Tá bom? Eu que